Construindo Saberes de hoje já começa fazendo um convite. Perdeu o programa sobre a reforma do ensino médio, vai lá no nosso canal do YouTube, Unifra Online, e assista o começo dessa discussão. Esse programa é uma continuação do primeiro programa, porque é um assunto bastante complexo. Conosco hoje, Rogério Keber, 3 professores especialistas na área de educação para tentar discutir as problemáticas e o que poderia ser de fato discutido em relação a esse tema. O assunto é tão polêmico que, na Câmara, a proposta recebeu 567 emendas de deputados e senadores com o objetivo de alterar o conteúdo da proposta. Por isso, nós voltamos a discutir o assunto, não é mesmo, Quintana? Com certeza. Professor Odilon Machado, do curso de História, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez agradeço nesse segundo programa, então, essa continuidade sobre essa grande questão que é hoje a atualidade do ensino, a reforma do ensino médio, né? Então agradeço a vocês, jornalistas, a TV Unifra, telespectadores, a professora Vanilde, a reitora de graduação, professor Marcos, coordenador do curso de Filosofia, para que nós também prosseguimos então nesse segundo programa debatendo esta tão polêmica reforma do ensino médio. Professora Vanilde Bisoim, nossa pró-reitora de graduação, mais uma vez muitíssimo obrigado pela sua participação. Obrigado também à TV Unifra pelo convite novamente e pela oportunidade de discutir esse tema que nos é tão caro, especialmente porque nós trabalhamos desde o início desta instituição com formação de professores. E isso atinge profundamente todos os nossos cursos de formação de professores. Então, esse tema é muito caro para a Pró-Reitoria de Graduação e parabenizo a TV Unifra pela oportunidade de discuti-lo. Nós que agradecemos essa oportunidade. Conosco também o professor Marcos Alexandre Alves, coordenador do curso de Filosofia. Tudo bem, professor? Tudo bem. Agradeço mais uma vez o convite. Quero enfatizar, né, a importância desse debate, porque ele também, de algum modo, repercute nos nossos cursos de licenciatura, em função de que nós hoje estamos passando por um processo também de reformulação dos projetos pedagógicos da licenciatura e nós não podemos deixar de considerar, né, o ensino médio, porque muitos dos nossos cursos, muitos dos nossos egressos irão efetivamente trabalhar nesse âmbito. Então a gente precisa discutir esses temas. Posso aproveitar esse gancho? Pode, porque no último programa eu encerrei te cortando, então pode abrir eles começando. Então, professores, aproveitando esse gancho, eu gostaria de começar a discussão desse segundo programa falando sobre um ponto que a gente já discutiu um pouquinho no primeiro programa, que é a questão do notório saber, que foi um ponto que recebeu muitas críticas. Que ele prevê, né, que professores sem diplomas possam ministrarem aulas. Queria ouvir a opinião dos 3. Este é, sim, realmente um ponto que merece atenção, que precisa ser mais discutido? Sobre 2 aspectos. A questão de não estimular, daqui a pouco, a formação específica numa área para a questão de lecionar e também a questão da falta de oferta, como a professora colocou no primeiro programa, em relação da capacitação desses profissionais que viriam a dar aula. Por favor. Sim. Pode. É que tem 2 aspectos que me parece que precisam ser debatidos. O primeiro diz respeito especificamente à formação ou itinerário profissional, né? Porque de fato há uma carência no mercado de profissionais bem preparados para dar conta de determinadas áreas, na informática, na área da contabilidade, na área das tecnologias. Então é óbvio que nós vamos precisar de profissionais que tenham esse conhecimento técnico e científico, né? Mas tem uma outra dimensão, como foi dito, exatamente em função daquela atuação em áreas em que nós já temos cursos consolidados, formação docente qualificada. Aí eu me preocupo. Eu não me preocupo tanto com relação às questões atenientes a uma formação científica, uma atuação técnico-científica. Por quê? Porque nós carecemos, sem dúvida, de bons profissionais. O que me preocupa é, de fato, em áreas que nós temos já uma tradição, né, como, por exemplo, matemática, física, química, história, né, até mesmo em filosofia. Mas a legislação ela prevê que nesses casos há uma necessidade. Não basta só o notório saber. É necessário que o profissional que tenha o conhecimento científico na área, ele busque um aprimoramento no âmbito pedagógico e metodológico. Então são 2 aspectos que nós temos que considerar. Uma coisa é a formação profissional e a outra é a atuação como professor por parte daqueles que não obtiveram uma licenciatura. Né? E eles vão ter que passar por um processo de qualificação.
Inclusive, as universidades vão ter que, de algum modo, se organizar, se planejar para talvez oferecerem formação nesse nível. Talvez a discussão se dê de que forma seria essa formação do profissional de notório saber que viria dar aula. Né? Essa questão de não ter a formação da licenciatura já estava colocada, né, em legislação anterior a essa reforma e muito bem discutida no âmbito, pelo meu entendimento, né, muito bem discutida, onde estava colocado enfaticamente de que todo professor tem que ter uma licenciatura plena para trabalhar na educação básica. E aí, olhando por essa lei que já existe, não haveria necessidade de legislar sobre esse ponto, porque aquelas pessoas que não têm a licenciatura para trabalhar na educação básica, as universidades já possuem vários programas de formação pedagógica. Vamos dar o exemplo dos institutos federais tecnológicos de educação. Eles trabalham muito nas áreas tecnológicas. Eles vão buscar profissionais que não têm licenciatura. Profissionais do mercado de trabalho. Do mercado de trabalho. Eles têm um conhecimento técnico profundo, mas eles não têm essa formação. O que as universidades hoje estão oferecendo, tanto as públicas quanto as privadas? Uma complementação na formação pedagógica. Programas já bem estabelecidos, já discutido inclusive com municípios, etc, etc. Quando se coloca isto agora novamente numa lei por medida provisória, a pergunta e a dúvida que fica é, bom, eu não preciso mais ter formação pedagógica? Então aí cai por terra todo um estudo, todo um trabalho que é um capital cultural, vamos dizer assim, das próprias universidades, dos próprios institutos. Então, no meu ponto de vista, não haveria necessidade de colocar isso, porque já estava contemplado também na legislação anterior. E hoje os institutos tecnológicos, com raras exceções, eles trabalham basicamente com cursos técnicos, que é a parte profissionalizante que nós estamos agora colocando na reforma. Então, tem um novo campo, né, de formativo, uma nova área formativa, que é a parte profissionalizante, que eu acho, do ponto de vista para o ensino médio, um ponto positivo, porque nem todos podem chegar à universidade, a gente sabe disso, gostaríamos que todos chegassem, mas países bem desenvolvidos no mundo inteiro estão em torno de 30%, 33%, 35%, então o Brasil está em 18%, está muito longe ainda de países desenvolvidos, né, de estudantes inseridos no ensino superior, mas se a gente chegar à taxa de 30% vai ser muito bom para o país, né? E isso já estava sendo contemplado na legislação anterior. Então, esse ponto do notório saber fica em aberto se essa formação pedagógica será obrigatória ou não. Essa é a dúvida que eu fico. Me parece que também outro elemento a ser considerado nesse aspecto, por exemplo, na década de 70 nós tínhamos, por exemplo, os cursos técnicos no nível médio. Eu, por exemplo, fiz o técnico em administração, nós tínhamos técnico em edificações aqui em Santa Maria, inclusive, que tinha um valor interessante, porque aponta a lei também. O momento que termina o ensino médio, além de terminar o ensino médio, recebe um certificado profissional por ter feito esta parte profissional, que no caso é formação técnica profissional. Então, creio que, me parece que nesse aspecto, tem talvez a grande polêmica aí, seja que notório saber este, que tipo, qual é a experiência, né, tanto privado, seja privado ou público, que a lei aponta, desses profissionais. Quer dizer, até que ponto as suas experiências, embora com adaptações pedagógicas, que também a lei aponta, que eles podem dar conta desse tipo de trabalho. Naquela época, por exemplo, os próprios professores das áreas tinham que suprir a parte técnica. Então, era um pouco diferente o processo. Então, hoje, creio que a necessidade de cursos técnicos, né, de formação técnica, melhor dizendo, ela é importante nesse sentido. Portanto, esta formação e esta base, ela vem suprir um pouco esse aspecto. Então, para o mundo do trabalho, é um aspecto. Nós vivemos num país, né, de muitos desempregados, de muita situação muito difícil nesse sentido. Então, creio que, de um lado, é bem-vindo, creio, né, e professores da área específica. Ali aponta também, tem que ser da própria área específica, não necessariamente da outra questão. Mas volto a dizer, talvez a grande polêmica é saber o que seria o notório saber. Quer dizer, se numa graduação, né, um profissional como aqui na universidade se forma, tem toda uma bagagem, uma formação, né, ele tem toda uma base, licenciado, por exemplo, nas diferentes disciplinas, para atuar, então, no caso do ensino médio.
além do fundamental. Por outro lado, se esses profissionais eles vão ter, nesta triagem, digamos assim, a mesma expectativa de dar uma qualidade, então, para o ensino médio. Mas creio que, de qualquer forma, ele vem a complementar, além das áreas, e realmente é um dado importante a ser considerado, não há como se negar isso. Uma frase que a gente colocou no intervalo entre um programa ou outro, que eu achei bastante interessante, né? Que a proposta seria pela educação em tempo integral, mas que pode se tornar a escola em tempo integral, dependendo do que de fato é oferecido. E daí eu queria aproveitar o gancho dessa colocação de vocês e já passar adiante a palavra para questioná-los, até como sugestão de uma pergunta do nosso coordenador de comunicação, Carlos Spal, que nos sugeriu o seguinte questionamento: se hoje já temos uma defasagem por boa parte de alunos em relação a português, em relação à matemática e outras tantas disciplinas, de que forma esse aluno viria a entrar no ensino superior, se essa defasagem não poderia ser ainda maior em relação ao nosso atual momento, que já é bastante problemático? Bom, essa diferença entre escola em tempo integral e a educação em tempo integral, ela é muito grande. A permanência também do aluno na escola não vai garantir a qualidade. E isso, para mim, depois o Marcos e o Dilon também podem opinar, para mim isso remete à questão da formação de professores que não está contemplada nesta lei. Porque você tem que distinguir esses dois campos. Educação integral é outra coisa, o aluno chega na escola e tem a oportunidade de vivenciar diferentes experiências pedagógicas dentro da escola e não simplesmente ele ficar lá o dia inteiro preenchendo o tempo, né? Essa é uma questão. E isso remete à questão da formação de professores. Nós hoje não estamos preparados para fazer aquilo que os documentos apregoam, que é a educação integral dentro de uma escola de tempo integral. E para mim, esse é o grande ponto de interrogação da própria lei. E isso remete fortemente, nos atinge aqui enquanto universidade, nos atinge aqui dentro do Centro Universitário Franciscano. É essa preocupação que nós estamos agora, neste momento também, discutindo a questão da mudança curricular dos cursos de licenciaturas, e a Pró-Reitoria de Graduação tem essa preocupação de preparar este professor para esse novo tempo, para essas novas diretrizes, tanto do ponto de vista superior, quanto do ponto de vista da educação básica. E a própria BNCC. Quer dizer, como que nós, aqui enquanto universidade, que temos a responsabilidade de formar professores, queremos dar um passo além para preparar bem esses professores para o novo tempo. Então, de fato, é um ponto a ser discutido fortemente e mereceria até um outro debate sobre a questão só de formação de professores. Mas ela só vai acontecer se nós tivermos professores engajados e bem preparados. Professores? Eu acho que dentro dessa discussão cabe a gente a nós aqui nos perguntarmos o que de fato se pretende, o que se tem em mente com relação ao ensino médio. A que ele veio, o que se pretende, o que se quer com ele. Porque eu tenho lido e discutido algumas coisas, porque no sentido de que o problema que nós estamos enfrentando em nível de ensino médio no Brasil não é um problema isolado. O mundo inteiro está discutindo esse problema. Tá? Principalmente porque os nossos estudantes nesse estágio, nesse nível, estão saindo de um nível jovem e entrando numa dimensão adulta. Né? Então, isso preocupa e muito. Bom, a questão que envolve o ensino, a educação integral e escola em tempo integral. Eu acredito que de fato, se nós pegarmos e olharmos para a história sobretudo da filosofia, nós vamos constatar ao longo dos tempos que a grande preocupação desde os gregos até hoje era exatamente fornecer uma formação que desse conta da dimensão integral do ser humano e que envolvesse todas, portanto, as dimensões dele. Que não só envolvesse o aprender a conhecer, mas também o aprender a conviver, o ser, né, e o fazer. E eu não sei se essa proposta do ensino médio, ela de fato compatibiliza esses elementos, né, todos aí.
como diz a professora Vanilde, uma escola, uma educação em tempo integral deve proporcionar diversas experiências e vivências. Eu não sei se isso vai ser possível, porque implica estrutura, implica um corpo docente qualificado, implica uma gestão, implica um acompanhamento, um processo avaliativo, né, muito grande. Também implica uma ocupação do tempo adequado, né, porque se hoje o nosso ensino ele é pouco atrativo, com 5 horas diárias, aumentando o tempo nós vamos ter que trazer coisas que de fato signifiquem para esse estudante. Então, às vezes, talvez a gente está muito mais focado, eu diria assim, numa escola em tempo integral, aberta e disponível para o estudante. Mas o que nós vamos fazer? Como nós vamos otimizar esse tempo é um grande problema. Bom, outro aspecto que eu destaco aqui, o que se pretende com o ensino médio? Quer dizer, eu não estou certo ainda, é uma questão de fundo, é uma questão que precisa ser discutida. Por exemplo, nós queremos uma formação científica, geral, ampla, integral, ou nós queremos, de fato, apenas fornecer uma preparação para o mercado de trabalho? Isso é uma questão que não está adequadamente posta. Com essa proposta de hoje, não dá para se ter uma real visão do que se quer. De jeito nenhum. Inclusive, não assim, traz nem a própria definição sobre isso. Isso. A concepção sobre o que é escola em tempo integral não está escrito, né, Marcos? Isso. Né, porque se nós optarmos por um ensino profissionalizante, ok? E eu acho que é importante isso. Se nós optarmos por esse tipo de ensino, nós vamos correr um risco muito sério de cercear as possibilidades do estudante dar continuidade nos seus estudos. E isso vai implicar depois onde? Eventualmente nas universidades. Como é que esse aluno chega? Com que base que ele chega? Mas, por outro lado, se nós não optarmos também por um ensino profissionalizante, como diz a professora Vanilde, porque nem todos vão ter acesso, nós vamos ter um problema muito sério logo ali adiante, já estamos tendo, com relação a quê? Com relação à mão de obra qualificada. Então, é um debate que precisa ser esclarecido. O que nós queremos, de fato, com o ensino médio? Se é fornecer essa formação ampla, diversificada, integral, ok, aí entra educação em tempo integral. Mas se nós quisermos apostar mais decisivamente na questão da formação profissional, aí é uma outra coisa. Ou queremos as duas coisas ao mesmo tempo, eu não sei. Quer dizer, e aí é que entra a questão de ter sido aprovada a reforma por uma medida provisória. Então, essas questões que o professor Marcos levanta, elas são fundamentais, até para o próprio docente entender qual é o seu papel aí dentro. É preparar esse aluno para chegar até o nível superior? Ou é para a vida, né? Ter uma profissão. Nós temos clareza de que esses estudantes todos não chegarão até nível superior. Com certeza. Que vai ter que ter mudanças, inclusive no próprio processo seletivo. Isso vai acontecer. Então, a falta de debate dessas questões que o professor Marcos está levantando é que eu acho que vai dificultar a materialização dessa reforma em todos os níveis. Aí ia começar justamente pelas essas questões das próprias disciplinas, das áreas, por exemplo. Qual é a carga horária, por exemplo, de cada disciplina, as áreas, se é integral no caso em relação à escola, como é que estaria a estrutura escolar para se embasar nesse processo? E aí entra o papel também dos professores, né? Eles vão trabalhar por um período, no segundo período, né? Nós temos o caso, por exemplo, que as matrículas, né, nas escolas são de 20 horas. E aí, se a integral são 2 turnos... Tem questões trabalhistas? Questões trabalhistas, né? Então, envolve questões previdenciárias, né? O próprio aluno, né? Por exemplo, se o aluno é maior, se ele é menor, quer dizer, a ficha FICAI, por exemplo, né? Se o aluno é menor, tem que ter uma relação com o Ministério Público. Quer dizer, são questões estruturais, jurídicas, que também envolvem esse processo. E aí o profissional teria que ter minimamente uma estrutura e uma certa, digamos assim, uma base de ação. Não só, claro, que o sentido da cidadania, ou mesmo técnico, ou as coisas em comum, mas que possam dar uma certa segurança aos profissionais e aos alunos. E, neste caso, também as universidades, que têm um papel fundamental nesse processo, que é a formação de professores, que, por sua vez, vão dar um aporte à formação de alunos e, com isso, vai mudar a sociedade. Quer dizer, é em cascata, mas quer dizer, uma coisa está muito ligada à outra. E aí já coloco mais do que uma questão
que talvez nesse processo gradativo de adaptação, como eu tinha colocado no outro programa, é uma coisa positiva. O problema é como nós aproveitamos esse espaço, já que não se fez a reflexão necessária na primeira fase até chegar na medida provisória. Quem sabe agora tenhamos, né, a possibilidade de aprofundar e discutir mais até que ele seja aplicado. Porque do contrário, podemos construir algo totalmente fora daquilo que se imagina, daquilo que é o objetivo, que é a cidadania, né? A escola não estaria preparada, então, Creio que sim. no momento atual, a escola não estaria preparada para receber o ensino em tempo integral? Eu creio que até a própria situação atual do ensino médio, já que é o foco principal, nós verificamos nas escolas públicas, de modo especial, uma certa dificuldade de sucateamento. As escolas não recebem, né, as condições adequadas, por exemplo, de materiais mínimos para um trabalho, né, uma estrutura adequada, né, nesse sentido. Agora, no momento que o governo aponta, então, que eu acho que é um ponto positivo de ter mais recurso, qual é o percentual, qual é os valores, vão suprir ou não essa questão? E aí outra questão fundamental pedagógica, não é só estrutura também. Aí entra aquilo que os professores estavam colocando, o professor Marcos, o professor Avarino, que é a questão, né, o que se objetiva em torno disso, né? Então aí são questões que estão interligadas, não são excludentes, são complementares. Tem uma questão de fundo que eu acho que ela é primordial para que, de fato, essa reforma ela se materialize. E que nós também não estamos focando. A professora Vanilda já mencionou em no mínimo duas passagens, que é a valorização docente, né? Se nós pegarmos uma série de políticas públicas que foram implementadas nos últimos anos e que foram interessantes. Eu poderia citar, por exemplo, um programa de formação inicial, né, de docência, de formação inicial de professores. A iniciativa foi extraordinária, certo? Mas, ao mesmo tempo, ela não obteve o objetivo primeiro, que era melhorar o índice de procura dos estudantes pelas licenciaturas. E por que não aumentou o índice de procura dos estudantes pelas licenciaturas? Porque não há, de fato, uma valorização docente. Então não adianta você distribuir bolsa aqui, acolá e tal, e chamar os alunos das licenciaturas para participar e se envolver em grandes projetos, se não houver, de fato, uma política que valorize, em todos os sentidos, a profissão docente. Porque ela é mal vista, malquista, inclusive pela sociedade, né, e tal. Então, e sem dúvida, uma valorização financeira também. E isso é uma questão que essa reforma não prevê. E ela é crucial, porque sem esse debate sério, você pode ter à disposição uma bela infraestrutura, um bom investimento do governo, um bom recurso técnico, científico, e que a coisa não vai acontecer. Não vai funcionar. Porque não atrai ninguém. Né? Se nós olharmos e compararmos a valorização de um profissional de nível superior fora das licenciaturas e traduzirmos isto em termos financeiros, a gente constata que um profissional com o mesmo nível de formação ganha 2 vezes mais que um professor. Isso é inaceitável, né? E isso está diretamente associado ao trabalho que se faz no campo da educação, querendo ou não. Professor, infelizmente a gente tem mais 3, 4 minutinhos para considerações finais. Então, para eu não tomar o tempo de vocês, de que forma a gente poderia resumir esse primeiro debate? Porque as portas aqui seguem abertas para a gente continuar debatendo esse tipo de assunto, professores. Creio que, então, assim, de uma forma mais objetiva, né, como a gente tem referido aqui no nosso debate desde o primeiro programa, que existem realmente pontos positivos, nós temos que considerar, né, como o próprio investimento, a questão da adaptação, a questão de termos maior carga horária. Mas a grande questão aí é como isso vai se materializar. Quer dizer, é uma incógnita, é algo que não nos dá uma tranquilidade, tanto na universidade como nas escolas básicas, mesmo os alunos, os profissionais, de termos minimamente, né, condições de termos realmente algo que seja compatível com uma educação transformadora, uma educação cidadã, mas ao mesmo tempo que abre o link para a parte profissional. Então, é interessante em si a proposta. Agora, uma discussão, um aprofundamento e como se materializar isso. Então, o fato de não termos, que remete, né, ao BNCC, todo esse debate no sentido da estrutura e ao mesmo tempo um tempo, pode ser positivo para a discussão, mas por outro lado, as incógnitas e as formas não estruturantes e mesmo pedagógicas de como isso vai se realizar é extremamente
preocupante. Então, acho que creio que esse é um debate que não se encerra, é um debate que devemos realmente mais aprofundar com a sociedade, com as universidades, com as escolas. Quem sabe assim, então, podemos fazer seminários conjuntos, né? Com todos esses protagonistas desse processo, tanto na área governamental como na área das universidades, professores, escolas. Quem sabe aí teremos uma forma de termos um protagonismo maior e, com isso, a própria decisão do BNCC não seja apenas por alguns mestres, digamos assim, que estão lá no Conselho Nacional de Educação, mas que podemos também dar a nossa opinião, influenciar, porque, no fundo, o que nós queremos? Uma educação de qualidade, bons professores, profissionais e, ao mesmo tempo, alunos conscientes e críticos. Então, resumindo um pouquinho, a reforma, no meu entender, ela era necessária, não nesses moldes como ela veio, sem uma discussão com a sociedade, mas agora, nesse momento, a porta que está aberta é a discussão da BNCC, que aí esses conteúdos de cada uma das áreas formativas, eles vão ser definidos por essa BNCC. E mais a parte que vai ser comum, 60%, e mais os 40% que cada sistema poderá fazer. Mas eu enfatizo aquilo que o professor Marcos ponderou na última fala dele. Nada disso vai ser possível fazer e melhorar a educação sem uma forte valorização, tanto da parte da sociedade quanto dos governantes em relação ao professor. No sentido tanto da remuneração, que é fundamental, quanto na valorização enquanto profissão e também na formação. A capacitação docente, ela é fundamental, que se dê oportunidade a esse professor de se renovar a cada momento e que seja um professor de fato contemporâneo, atual, que possa atrair esses estudantes para as escolas. Agradeço a oportunidade desse programa e espero que ele tenha continuidade com outras temáticas nessa direção. Parabéns para vocês mais uma vez e obrigado. Professor Marcos? Bom, eu quero só destacar um ponto que talvez não foi mencionado, é de que esse modelo de ensino médio aí proposto, né, ele sim foi discutido nos últimos tempos, ele foi debatido, costurado, a partir de um diálogo envolvendo o Ministério da Educação, alguns secretários de Estado e algumas instituições empresariais que tentam, a todo custo, implementar, então, no Brasil, alguns modelos de ensino que deu certo em outros países, né? Claro que a gente não pode esquecer que esses modelos que deram certo em outros países tinham à disposição uma infraestrutura adequada e, sobretudo, aquilo que o professor Evanildo comentou há pouco, e eu insisti também antes, que é um reconhecimento e uma valorização docente, né? Sob o ponto de vista social, cultural, científico e etc. Então, eu acredito que esse debate em torno do tema deveria também incluir uma preocupação acerca da formação continuada, formação permanente e a valorização docente. E eu acho que isso ficou fora e que, a meu juízo, não que vá comprometer, mas que isso pode ser um dos empecilhos. Perfeito. Professores, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, pela presença de todos os dois programas. Seguimos sempre de portas abertas para novas discussões. Rogério Kerber? Ficamos por aqui com esta edição do Construindo Saberes. Nós voltamos na próxima semana com outro tema. E se as pessoas quiserem rever esse e outros programas da TV Unifra, como é que faz? Para acessar nosso canal do YouTube, Unifra Online, ou enviar sugestão para outras temáticas, outros debates, para o nosso e-mail tvunifra@unifra.br ou também nossa página facebook.com/tvunifra. Até a próxima semana. Até mais.